Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido e importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, @Cartola Live, é lá onde tem todas as nossas lives, todos os times atualizados postados pra vocês, e também dá uma olhadinha no nosso vídeo de análise da rodada de número 8, então confira aí. Beleza, então galera, vamos começar a análise da rodada de número 8. A rodada de número 8 vai começar na sexta-feira, dia 7/6, então é sexta-feira, gente. Lembrando que o mercado vai fechar 2 horas antes do primeiro jogo, então 18h30 fecha o mercado. Então Vasco e Inter vai ser aí o primeiro jogo da rodada na sexta-feira, hein? Lembrando que essa rodada vai ter 4 dias, então sexta, sábado, domingo e segunda vai ser a rodada de número 8. Primeiro jogo entre Vasco e Inter, um jogo lá em São Januário, um jogo onde que o Vasco, o que acontece? Esse jogo é o seguinte: o Vasco, ele é um time que tá jogando até que voltou a jogar bem, não tá ganhando os jogos, não tá conseguindo fazer as vitórias, só que o Vasco começou a jogar bem. Vanderlei Luxemburgo já mostrou ser um time um pouquinho mais organizado, tanto que no jogo contra o Botafogo o Vasco conseguiu acertar a trave do time do Botafogo e também o Vasco conseguiu fazer muitas jogadas, tanto que o Gatito Fernandes saiu aí com 9 pontos, com 2 defesas difíceis. Então o Vasco vem criando bastante oportunidade. Eu não apostaria talvez numa defesa do Inter nessa rodada. Se você quiser e o Inter talvez conseguir sair com SG, talvez o Inter consiga mitar porque o Vasco vai pra cima. O que é interessante falar do Inter? O Inter jogando fora de casa, ele não conseguiu nenhuma vitória até agora. A melhor oportunidade do Inter jogando em casa foi contra o time do Santos, que saiu 0-0. O Inter, ele não conseguiu fazer nenhum gol jogando fora de casa. Até agora foram aí contra a Chapecoense, foi contra o Santos, foi contra o Palmeiras e nenhum jogo conseguiu ganhar, conseguiu fazer gol jogando fora de casa. Então o que acontece? É um jogo difícil pro Inter, mas eu acho que o Inter aí pode conseguir fazer um golzinho, embora esteja com bastante dificuldade. Talvez um jogo de empate aqui, ou até mesmo uma vitória para cada lado, porque realmente a gente não sabe como que vai vir os dois times para essa rodada. Eu apostaria mais um empate. Palmeiras e Atlético Paranaense é o primeiro jogo asterisco. Lembrando, o que é jogo asterisco? O jogo asterisco é o jogo que você não pode deixar de escalar os jogadores do time, porque tem grandes probabilidades, grandes chances de fazer uma boa pontuação. Então Palmeiras e Atlético Paranaense no sábado, 4h30, é um jogo que eu acredito muito no time do Palmeiras. Palmeiras é líder do campeonato, 16 pontos, jogando muito bem, ganhou o jogo fora de casa contra a Chapecoense, vem muito bem, e eu acredito sim num SG talvez do time do Palmeiras, e até mesmo gols do time do Palmeiras. Eu acredito muito gols do time do Palmeiras, talvez uns 2 gols contra o time do Atlético. Lembrando que o Atlético Paranaense joga a Copa do Brasil contra o time do Fortaleza, tudo bem? Então vai ficar um pouquinho mais cansado. E o Palmeiras teve a semana inteira aí para trabalhar, já que tinha jogado contra o Sampaio Corrêa e já tinha classificado pela Copa do Brasil. É um jogo que eu apostaria muito, principalmente Dudu, Zé Rafael, Bruno Henrique, jogadores muito bons, algum lateral ou algum defensor do time do Palmeiras para conseguir SG, também é muito válido. Grêmio e Fortaleza, outro jogo asterisco, pode colocar jogo asterisco, por quê? Porque o Fortaleza é um time aí que vai jogar também na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, vai vir então um pouquinho mais cansado. O Grêmio já jogou, já tinha classificado contra a Juventude. Lembrando que o Grêmio ele está em 18º, ele está até pior que o Fortaleza. Só que o Grêmio, ele não joga na Arena do Grêmio, lembrando que esse jogo vai ser em Centenário, vai ser lá em Caxias do Sul. E esse jogo é um jogo que eu acredito que o Grêmio pode ir muito pra cima. Muita gente colocando o Felipe Viseu, acredito sim no Felipe Viseu, barato, pode valorizar e pode fazer gols. E é claro, o Jeromel também não pode deixar de escalar, sem SG ou não, o Jeromel pode imitar contra o Fortaleza. Cruzeiro e Corinthians, um jogo dificílimo para apostar. Por quê? Cruzeiro vai jogar contra o Fluminense na Copa do Brasil também. A gente não sabe muito bem como que vai ser o jogo ainda. Mas o que acontece? O Corinthians jogou muito bem contra o time do Flamengo. Embora tenha sido eliminado na Copa do Brasil, o Corinthians jogou muito bem, criou oportunidades, teve chances reais, acertou o travessão. Então o que acontece? Eu não sei se eu apostaria tanto na defesa do Cruzeiro, porque o Corinthians pode ir bem. Só que é claro, é um jogo diferente, porque o Corinthians já estava com resultado adverso. Então, esse jogo é um jogo interessante para ir com o time do Cruzeiro, talvez aí em questões mais para meio campo, Robinho ou Thiago Neves, que estão desvalorizados. O Corinthians tentar colocar algum jogador aí que pontua bem, mas acho que difícil jogando fora contra o time do Cruzeiro. Apostaria em outras oportunidades. Ceará e Bahia
eu coloco um semi-asterisco pro lado do Ceará. Eu acredito muito no Ceará para essa rodada. Embora o Bahia esteja muito bem no campeonato, tá lá em 16º, vem com vitórias aí, eu acredito muito no Ceará. O Ceará não tá tão bem assim no campeonato, perdeu em casa contra o Santos, mas o Ceará tem jogadores pro Cartola que pontuam muito bem, que é o caso do Samuel Xavier, que é o caso do Thiago Galhardo, que é o caso do Leandro Carvalho, que são jogadores que pontuam bem. Então eu apostaria sim no Ceará. Talvez o Thiago Galhardo aí e o Samuel Xavier estejam na frente aí dos times do Ceará, e apostaria talvez até num SG do time do Ceará contra o Bahia. Avaí e São Paulo, jogo dificílimo também, jogo no sábado, porque o São Paulo tá com muita dificuldade ainda de fazer aquele jogo para convencer. Jogo contra o Cruzeiro, jogando em casa e não conseguiu sair do empate. Avaí também com muita dificuldade de vencer, só 3 pontos no campeonato, mas o Avaí jogando na ressacada é um time ainda que pode abrir contra-ataque, mas é um time que tem bastante defesa muito, muito sólida. Então é um jogo difícil, eu não apostaria nesse jogo, é um jogo complicado para se apostar. Santos e Atlético, um jogo legal para se apostar, por quê? Porque o Santos e o Atlético Mineiro vão se enfrentar pela Copa do Brasil no jogo de volta. E o jogo de volta vai ser justamente no Pacaembu. Então é um jogo em São Paulo, o jogo é mandante do Santos. Então é um jogo que vai ser bem interessante, porque os dois times vão ser, basicamente eles vão se confrontar, a gente vai conseguir entender qual que é o melhor jogador para se apostar. O que eu falo para vocês? Coloque sim, fique esperto nesse jogo para você ver como que vai ser o resultado, se vai ter gols, se não vai ter gols, porque o primeiro jogo entre Atlético e Santos foi 0-0. Então, por enquanto que Santos e Atlético sempre foram um jogo de gols, jogo que sempre teve bastante gols, toma cuidado porque ultimamente está sendo 0-0, então vamos ver como que vai ser. Lembrando que o jogo vai ser na Vila e o jogo da Copa do Brasil vai ser justamente no Pacaembu. Mas eu vejo aí um ligeiro favoritismo do Santos, e o Atlético também está vindo bem com ataque, eu não apostaria talvez em defesa do Santos ainda, vamos ver como que vai vir, ok? Fluminense e Flamengo, eu acho que é um jogo de gols no Maracanã. É um jogo onde que o Fluminense tem aí o João Pedro, que está jogando muita bola, vem fazendo gols. Flamengo com o Bruno Henrique, que não conseguiu fazer gol, mas conseguiu mandar bola na trave contra o time do Corinthians, vem pontuando muito bem. E querendo ou não, joga no Maracanã. O Flamengo não vai ficar tão longe assim fora de casa, porque joga sempre jogos no Maracanã. Então Fluminense e Flamengo, apostaria talvez em Bruno Henrique pelo lado do Flamengo, pelo lado do Fluminense João Pedro. Apostaria talvez no Gabriel, mas toma cuidado pela valorização do Gabriel, muito alta, tá bom? Não apostaria talvez em defesa do Flamengo, que o Flamengo ultimamente aí pode tomar gols do Fluminense, porque o Flu tem uma filosofia de vem fazer gols, né? Vem fazendo gols. CSA e Botafogo, jogo difícil também para se apostar, é uma rodada muito complicada para se apostar, mas eu acredito talvez em uma defesa do CSA, principalmente pelo lado do Jordi, para defesa difícil, já que o Botafogo vai para cima. Goiás e Chapecoense também é um jogo muito difícil, porque é um jogo bem equilibrado, tá bom? Ó, Goiás e Chapecoense, ó, muito parecidos, ó, na tabela tá igualzinho, então é um jogo complicado, mas eu apostaria talvez numa defesa do Goiás, um defensor do Goiás. Não apostaria em 2, porque aí eu acho que é difícil, porque a Chapecoense pode meter gol. Então apostaria talvez aí numa defesa do Goiás, talvez aí principalmente o Tadeu, que vem pontuando muito bem, pelo lado do Goiás pode ser interessante. E o meio campista aí que baratinho, que pontua bem, Léo Senna, voltando aí contra o jogo contra a Chapecoense. Está sendo provável. Então acho que vale a pena sim. O que eu falo pra você pra resumir? Resumiria principalmente em montar um time entre Palmeiras, Grêmio e Ceará. Basicamente esses são os 3 times que eu acho que vão vencer no campeonato nessa rodada. Então Palmeiras, colocar defensores. Pode dobrar a zaga do Palmeiras? Arriscado, mas não é impossível, tudo bem? Porque o Palmeiras vem mantendo SG muito legal. Palmeiras pode ser interessante manter SG, meio e ataque. Grêmio pode ser bem interessante colocar defensores e atacantes. E Ceará colocar aí talvez um meio campo ou até mesmo um defensor. Esses outros jogos, fiquem espertos, porque vocês podem colocar jogadores que pontuam muito bem. Caso do Bruno Henrique, caso do João Pedro, caso aqui do Vanderlei, que pode pontuar muito bem. Pelo lado do Goiás, Léo Senna, CSA, o Jordi. São jogadores diferentes, tá bom? Então essa seria a minha opção para essa rodada. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Tamo junto, fica de olho aí nos jogos da Copa do Brasil, porque pode ser um pouquinho interessante para você comparar no jogo aqui da próxima rodada de número 8. Lembrando que a 9ª rodada vai ser justamente na quarta-feira. Então o que acontece? Não vai ter Libertadores, não vai ter Copa do Brasil. Então provavelmente os jogos aqui da 8ª rodada vão com times basicamente um pouquinho mais titulares. Eles só vão um pouquinho mais mistos se tiver um pouco mais cansado. Tamo junto, muito obrigado. Rumo à metade da rodada de número 8. Abraços e é nóis.